Jesus tomou conta no copo d'água deles, Jesus, na comida de manhã de Jesus, os sonhos, o sono, a vida deles agora se chama Cristo Jesus. Como é que nós podemos alcançar estabilidade na nossa vida com Cristo e não viver uma vida instável na presença do Senhor, e viver uma vida com identidade e com equilíbrio? Como que é possível isso? Primeira coisa que eu quero dizer aqui para o nosso coração, para a meditação da nossa alma aqui hoje. Primeira coisa, preste atenção no que eu estou te dizendo hoje aqui. Preste bastante atenção no que eu estou te dizendo. Primeira coisa, se você quiser viver uma vida estável na presença do Senhor, não resista ao Espírito Santo. Amém. Abençoado seja. Se você quiser viver uma vida estável na presença do Espírito Santo e com identidade, não resista ao Espírito Santo. Fala conosco, meu Pai. Permita-me eu te dizer alguma coisa aqui. Escute o que eu vou te dizer aqui agora. Olhe para mim, por favor. Você sabe o que acontece com uma pessoa que resiste ao Espírito Santo? Olhe para mim, irmão, presta atenção. Eu vou te dizer rapidinho o que acontece com uma pessoa que resiste à vontade do Espírito Santo. Eu vou ser prático para você entender. Se você ler em Pedro, primeira carta de Pedro, no capítulo de número 2, a Bíblia Sagrada diz assim: que há aqueles que resistem à vontade do Espírito Santo. O que é que espera ele? Em primeiro lugar, indignação e ira. Há aquele que resiste à vontade do Espírito Santo. O que é que aguarda ele lá na frente? Para mim e para você: indignação da parte de Deus e ira. O que é que aguarda uma pessoa que resiste à vontade do Espírito Santo? Abandono de Deus. A Bíblia diz assim: se você me deixar, eu também te deixo, diz o Senhor. Outra coisa, o que é que espera uma pessoa, o que é que aguarda uma pessoa que resiste à vontade do Espírito Santo? Tribulação e angústia. Muita tribulação e muita angústia. Porque quando você resiste à palavra de Deus, você está resistindo ao Espírito Santo. Quando você está ouvindo a palavra de Deus e resiste o que Ele está falando, você está resistindo a Deus. Você está resistindo o que Deus tem para você. E resistir ao Espírito é deixar de obedecer a sua palavra, é deixar de fazer a vontade de Deus para andar de acordo com a minha vontade, fazer aquilo que eu acho, aquilo que eu penso. E aí diz a Bíblia que nós não devemos restringir o Espírito Santo, afastar o Espírito Santo da vida da gente, porque da mesma maneira que ele vem, ele vai também. Quando você rejeita a vontade de Deus, ouvir, obedecer a palavra de Deus, você perde a estabilidade e a sua identidade como cristão. Olha o que eu estou te dizendo aqui, irmão, presta atenção, ouve o que eu estou te dizendo. Quando você deixa de ouvir a vontade e obedecer a vontade de Deus, você perde a estabilidade, você entra em crise. Ora crê, ora não crê, acredita, não acredita, depressão, alegria, alegria, depressão, morte, vida, tristeza, angústia, e aquela bagunça. Você não consegue manter equilíbrio na presença dele. Quando Deus fala com você, que está contando com você, que te chamou para algo, que te colocou algo nas suas mãos e que confia em você, e você entra ano e sai ano, continua resistindo, a tua vida deixa de ser uma vida estável. E você perde a identidade como cristão. E deixa eu te dar um conselho rapidinho: você precisa decretar guerra. Sabia disso? Você precisa decretar guerra, sabe por quê? Guerra contra o seu eu, guerra contra o seu medo, guerra contra as suas conquistas, contra os teus sonhos, os teus preconceitos, aquilo que você pensa,
abismo vai chamando outro abismo. E você diz: não, mas eu sei o que eu estou fazendo. Não sabe não. Porque quando você deixa de obedecer a voz de Deus, que está te chamando, que está te orientando, você está restringindo a vontade de Deus para a tua vida. E a tua vida se torna instável. E aí você se torna uma presa fácil. Calma, eu vou chegar onde você quer, ou onde você pensa que quer. Obrigada. Deixa eu te dizer isso aqui. Não busque Deus apenas num momento de apuros. Não busque a Deus apenas no momentos de apuros. Busque a Deus em todos os momentos da tua vida. Busque a Deus já. E deixa eu dizer isso aqui, irmãos. Deus, ele se encontra presente aqui dentro dessa casa de oração. Deus conhece a necessidade de cada um de nós. Irmãos, muitos de nós, com muito carinho eu digo isso, muitos de nós deveríamos ter a vergonha de dizer que somos evangélicos. Porque nós só confiamos quando está tudo bem. A gente só busca a Deus no momento de apuro. Aonde evangélico? O texto que a gente leu está falando de gente cheia do Espírito Santo, gente cheia de Deus, gente cheia de brilho nos olhos, sabendo que foi Deus que conquistou, Deus que chamou. Jesus passou dentro da minha casa, me fez um convite, Ele mudou a minha história. Glória a Deus. E eles estão dizendo: a gente não precisa de mais nada. Tudo que a gente precisava, a gente já tem. Ele nos deu a presença do Espírito Santo dentro da minha casa. Tudo. Irmãos, olhem para mim, por favor. Se nós soubéssemos calcular o valor que nós teremos que pagar em restringir a presença do Espírito Santo, se nós soubéssemos calcular o valor que nós teremos que pagar quando nós resistimos o Espírito Santo, jamais nós agiríamos assim. O que é graça, pastor? Graça é favor que preenche. Graça é favor que preenche e que me dá condições de atender àquele que está me buscando e me chamando. Isso é graça. Ora, em Romanos capítulo de número 8, versículo de número 14, diz assim: que todos os que são guiados pelo Espírito, todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Eu vou resumir para você, eu vou mudar. Todos aqueles que aceitam e obedecem à vontade do Espírito de Deus, esses sim são chamados de filhos de Deus. Está na Bíblia, Romanos capítulo 8, versículo 14. Dá uma olhada depois na tua casa. Foi Jesus que disse: vós sois os meus amigos, se ouvirem a voz do meu Espírito, se fizer aquilo que eu amo. E o Espírito tem por finalidade, irmão, provocar essa mudança dentro de nós, provocar essa transformação dentro de mim, dentro de você. Ele veio para transformar você, para mudar o teu pensamento, para mudar as suas atitudes. Transformação. Independentemente do que está acontecendo lá fora comigo, eu continuo na presença de Deus, porque eu sei que Ele é o maior galardão que eu tenho. Ele é o maior galardão. Ser cristão é ser servo. Escute isso. Ser evangélico é ser servo, ainda que isso custe a minha vida. Você conhece esse texto de Atos capítulo 8, capítulo 6 e 7 e assim por diante? Estevão, diz a Bíblia que ele é o subtítulo da mensagem, diz que ele é o primeiro mártir. Ele morre pela causa. Ele está de joelho, dizendo: a Deus seja a honra, a Deus seja a glória, e tome pedrada na cabeça, e paulada na cabeça, ele dizendo: a Deus seja a glória, a Deus seja a glória. Ser servo, ser cristão é ser servo, ainda que isso me custe a minha vida. Não o bem que eu tenho, porque bem para Deus não diz nada, irmão. Só é possível a gente ter um encontro com o Senhor se nós mantermos um relacionamento com Ele. Você só vai conseguir alcançar estabilidade na tua vida se você manter um relacionamento com Deus. Você precisa fazer manutenção do teu relacionamento com Deus.
fazer manutenção todo dia, todo dia. Você não come todo dia, você não bebe água todo dia, você não dorme todo dia. Então tem que fazer manutenção da tua alma todos os dias. E sabe o que Deus está procurando, irmão? Corações sedentos. Está faltando corações sedentos que tenham sede de Deus. Corações sedentos são corações que são insaciáveis. E não insaciáveis pelas coisas dessa vida, são corações insaciáveis por aquilo que é eterno, por aquilo que dura para sempre. Então, em primeiro lugar, se você quiser manter a estabilidade diante de Deus e manter a tua identidade como cristão, não resista à vontade do Espírito Santo. A gente vê durante meses, anos, e não estou falando daqui, estou falando a igreja. Quantas pessoas estão resistindo à vontade de Deus? Deus está dizendo: eu te chamei para uma obra, eu te chamei para uma grande obra, eu te chamei para uma grande obra, eu tenho algo para entregar na tua mão. Apressa-te, apressa-te, mas entra ano e sai ano, para resistir à vontade do Espírito Santo. Segundo lugar, é possível manter a minha identidade como cristão e manter estabilidade diante da presença de Deus?